Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Gente, essa semana que passou foi a comemoração do St. Patrick's Day, dia de São Patrício. No mundo, as comemorações de sempre, banda, fanfarra, o diabo. Aqui no Brasil, na nossa tribo, nada, né? Nada. Bom, nada de novo, né? No ano passado foi assim também, no ano retrasado também, assim foi. Então, esse ano, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer, em vez de fazer o vídeo do St. Patrick's Day, resolvi comemorar o St. Patrick's Day fazendo uma comparação de duas misturas da Dr. Pipe. A Great Times Flake Cut e a Great Times Ribbon Cut. Vamos ver? Gente, St. Patrick's Day, o dia de São Patrício, é a data que lembra a morte do padroeiro da Irlanda, né, que morreu no dia 17 de março, de sei lá quando. Eu conto a história do São Patrício, dessa turma toda, no vídeo sobre o St. Patrick's Day de 2024, esse vídeo aqui. Se você não conhece a historinha ou não lembra, dá uma conferida aí, que o vídeo tem umas historinhas bem legais. Bom, no exterior, em muitos países, o St. Patrick's Day tem um monte de comemorações, tem diabo, até a princesa da Inglaterra e tal, fez muitas aparições esse ano. Né? No mundinho cachimbeiro da gringa, né? Um monte de promoções. Descontos, site inteiro em desconto. Já no nosso mundinho cachimbeiro daqui, gente, aquele silêncio sepulcral. Um silêncio, nada se ouviu falar. Bom, então, nada de novidade, né? No ano passado foi assim também, no ano retrasado também. Aqui ninguém fala nada, ninguém dá um descontinho pra gente. Então, vamos ver essa comparação dos tabaquinhos que a gente ganha mais. Olha, o Great Times tem duas versões. Tem a versão Ribbon Cut e a versão Flake Cut. Né? Elas são produzidas pela Tabacos Way, né? Empresa lá de Benan Soares, nacional, tal. Se você não conhece a Tabacos Way, gente, não conhece porque não quer. Ó, nesse vídeo aqui tem toda a história da Tabacos Way. E se você não viu ainda, dá uma conferida. Bom, a Ribbon Cut, a versão Ribbon Cut, a gente já viu a resenha. Né? É essa resenha que está aí. Dá uma conferida até para você lembrar como é que é a Ribbon Cut. Né? Hoje, nós vamos ver a outra, que é a Flake Cut. Né? Olha, e à medida que eu vou fazendo a resenha da Flake Cut, eu vou fazendo comparação com a Ribbon Cut para a gente poder ver as diferenças e também para te ajudar a escolher na hora que você for comprar. Eu tinha prometido fazer isso e como eu geralmente cumpro as minhas promessas, então está aqui o vídeo. Qual será que vai ser a grande diferença entre elas? Bom, antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu! A ficha técnica. Bom, o produto então chama-se Great Times Flake Cut, da linha Dr. Pipe. Manufatura, Tabacos Way brasileira. O blend é uma inglesa ou uma Valate, vamos dizer assim. Vai. E os tabacos são Latakia, Perique e Virgínia. Ele é não aromatizado e o corte é em flake. E a embalagem, gente, é essa latinha aqui, ó, sensacional, de 50 gramas que a Dr. Pipe Tabacos Way, né, para essa linha ele faz, que ficou sensacional no estilo das famosas importadas que usavam essa latinha. É sensacional. E o que diz na lata? Na lata diz assim:
Esta mistura foi desenvolvida para os apaixonados por tabacos Latakia e Perique, criando uma experiência de fumar completamente única, né? No vídeo que eu recebi da Tabacos Way, falando da Dr. Pipe Ribbon Cut, diz que o Latakia e Perique estão em grandes quantidades e que o perique foi processado para que não dominasse a mistura e ficasse mais suave. E que é feito com Red Virginias, que estão em proporções menores, né? Assim, entrega uma mistura arredondada, com boa intensidade, sabores defumados e ligeiramente picantes. Só que nessa flake cut, tudo isso está prensado em flake, né? O que é bem interessante, vocês notarem, é que essa flake cut ela vem assim, ó. Ela vem embalada a vácuo, tá vendo? Então protege um pouco mais. Depois, quando ela está aberta, obviamente, você perde essa característica. Bom, dá uma olhada aí no tabaco da bandeja. Tabaco Great Times da Dr. Pipe. Gente, mas esse é o Flake Cut. Flake Cut. Olha, a Dr. Pipe tem melhorado muito a proteção do tabaco nessas latinhas aqui. Olha só. Essa aqui, por exemplo, ó, ela está a vácuo nesse celofane aqui. Ó. Tá vendo? Olha que bacana. Então, vamos ver o que tem dentro, que a gente já sabe, né? A diferença é que essa daqui é com perique, mas é em flake. Vamos ver aqui. Espera aí. Saiu o celofane. Vamos ver agora abrindo a lata. Ó. Olha isso, gente. Olha, o flake, gente, olha só. É lindo, hein? Vamos ver. Ele está um pouco úmido, eu acho. Sim, pela forma como ele está. Vamos ver ele aqui na bandeja. Olha só. Para mim ele está um pouco úmido. O flake é grosso ainda. Né? Não é aquele flake fininho, muito embora já melhorou muito do que era. E para mim, esse flake aqui, ele é difícil de dobrar e colocar inteiro no fornilho. Acho que vai dar uma fumada um pouco complicada. Então, o que eu faria era desmanchar ele um pouco em pedaços menores. E aí, o quão menor você que decide, se você quiser pequenininho, ou se quiser assim como está aqui. Enfim, você vai escolhendo a forma como você vai colocá-lo no fornilho. Tá vendo? Ó? Você pode colocar maior, menor e assim vai. Então, você teria a versão dele em flake, que eu acho que é mais complicada para ir para o fornilho, e uma versão mais quebrada, que eu acho que é ideal para a gente degustar, né? Essa caixinha é bárbara, né? Está muito protegido o tabaco dessa vez. E vamos então comparar, olha só, Great Times in Ribbon, tá vendo aqui, ó, Ribbon Cut, tá vendo aqui, ó, com Flake Cut, olha isso. Vamos ver então dentro para a gente poder comparar os dois tabacos, porque é a mesma mistura. Assim, em termos de aroma, olha, gente, eu posso dizer para vocês que o aroma que vem aqui para mim é muito parecido, sabe? Muito parecido. Claro, o tabaco apesar de ser a mesma mistura, o corte deixa ele até com uma aparência muito diferente, né? Esse daqui é um pouco mais escuro, o Flake Cut, devido à intensa pressão
que foi submetido. A gente precisa ver como é que eles são fumando, né? Então é isso, gente. Hoje nós estamos vendo o Dr. Pipe Great Times, mas a versão Flake Cut, comparada com a versão do Great Times Ribbon Cut. Minhas impressões. O aroma. Gente, então, abrindo aqui a latinha, olha, latinha super bem acabada. Espetáculo esse trabalho da Dr. Pipe. Olha, tem duas formas de cheirar o flake, né? Você pega o flake e cheira, que eu particularmente acho que os aromas nunca estão muito, os aromas acabam sendo muito leves. Ou você desmonta o tabaco, eu desmontei um pouco, tá vendo aqui, ó, e cafunga aqui dentro. E aí, gente, o que vem à frente mesmo é o defumado, né? É um defumado ligeiramente acre, e mais ao fundo você acaba percebendo alguma coisa, tipo passa, uma fruta escura assim, sabe? Passa, uma ameixa, mas mais ao fundo, sabe? O que eu acho assim é que para você sentir os aromas dele a frio, o tabaco desmontado, os aromas ficam mais evidentes. Eu confesso que eu tenho dificuldade em perceber os aromas, vamos dizer, secundários quando ele está montado no flake, sabe? Já quando ele está desmontado, eu consigo perceber bem mais fácil, pelo menos para mim assim é, perceber os outros aromas, né? Comparando os aromas, você cheirando o Ribbon Cut, é tudo muito semelhante, olha, é muito semelhante, sabe? Eu achei a Ribbon Cut um pouco mais. Eu achei a Ribbon Cut, essa aqui, um pouco mais suave em termos de aroma do que a Flake Cut. A Flake Cut me pareceu mais acre, né? Parece então que a Flake Cut ela deixou o aroma, o acre, assim, o defumado mais perceptível, sabe? Eu acho que é natural, porque foi pressionado e tal. Acho que é natural que esse defumadão ele se apresente com mais vigor, sabe? E a Ribbon Cut, embora você perceba, né, você perceba bem o defumado, me pareceu que ficou um aroma um pouquinho mais leve, mas ele também te permite, de outro lado, reconhecer rapidamente a presença dos outros tabacos da mistura. Nessa daqui, parece que você, num primeiro momento, sobretudo no flake, você sente mais o defumado. Quando o tabaco está desmontado, você acaba percebendo os aromas secundários da mistura, né? Bom, e fumando? Gente, olha, eu vou tocar fogo aqui no meu cachimbex para a gente conversar. Espera só um pouquinho. O sabor da Great Times Flake Cut. Eu estou usando para fumar essa belezura aqui. Olha que cachimbo lindo. Isso aqui é um Savinelli, um Alto, aquele 320. Adoro essa linha. O que vem à frente? É a frente o defumado. É a primeira nota que vem na sua boca. Né? Mas ele também vem acompanhado de uma amêndoa, um fruto seco tostado, uma amêndoa tostada, sabe? Você percebe ela facilmente.
Madeira, terra, tudo isso você também vai sentir. Mas eu diria que esses dois sabores, eles são os mais evidentes da mistura, sabe? E tudo acompanhado por uma ligeira picância. É uma picância ligeira, ligeira. Ela não é insistente, não. Hum. O retrogosto é aquela coisa, né? Aquele pãozinho tostado com aquela ligeira picância. É uma picância bem leve, bem leve. Realmente, o perique ele não deixa aqui uma picância muito intensa, não, sabe? Hum. Agora, comparando com a versão Ribbon Cut, peraí que eu vou tocar fogo nela. Mesmo Cachimbex, ó, mesmo Cachimbex. Estou fazendo a comparação usando o mesmo shape da mesma marca, para não ter diferença, né? Então, assim, se eu tivesse que falar, eu acho que os sabores são iguais, né? Se eu tivesse que falar alguma coisa assim de uma diferença mais perceptível no primeiro momento, eu sempre acho que os sabores no flake, eles são mais misturados, sabe? Você não identifica com muita facilidade os sabores. Parece que a pressão casou aquilo muito mais do que na versão em ribbon, sabe? Mas não é lá uma coisa assim que vai diferenciar. Os sabores são também muito semelhantes. Eu noto alguma diferença, como eu falei, parece que aqui os tabacos estão muito mais casados do que aqui. O que me parece uma coisa até normal, né? Já vista que isso aqui, o flake cut, foi muito pressionado, diferente do ribbon cut, que é um tabaco solto, né? Hum, é, eles são muito semelhantes. Olha, e a queima? Espera aí que eu vou tocar mais um foguinho aqui que deu uma apagada. Espera aí. E a queima do flake cut? Bom, como vocês viram na bandeja, os flakes da Dr. Pipe são sensacionais, né? Eu acho, porém, eu continuo achando eles um pouco espessos, sabe? Um pouco grossos ainda, sabe? E também acho que eles chegam para a gente relativamente úmidos, sabe? Tem uma umidade que para mim é um pouco acima do que eu gosto. Vocês sabem que eu gosto de corte em flake. Eu gosto. Porque permite que você escolha a forma como você vai fumar, né? Pedaços maiores para uma fumada mais lenta, mais tranquila, ou pedaços menores para uma fumada mais rápida. Sabe, particularmente nos flakes da Dr. Pipe que eu recebi até hoje, eu não consigo fazer aquela coisa de pegar o flake, dobrar no meio, dobrar de novo, dar uma torcidinha e enfiar no fornilho. Eu não consigo. Quando eu faço isso, a experiência de degustação, ela não fica legal, pelo menos para mim, sabe? Ela fica uma fumada meio cansativa, eu acho, né? Eu acho que é um pouco grosso para isso, e além do que a umidade está um pouco. Então, ficou uma fumada que a mim me cansou, né? Então, o que eu fiz? Eu desmontei os flakes, né, em pedaços maiores e menores e deixei secar. Mas eu deixei secar, gente, por boas horas. Não foi meia hora, não. Teve uns que eu deixei mais, outros menos, mas mais de 2 horas. Eu deixei secar, assim, a temperatura ao ar livre, sabe? E aqui em São Paulo tá bem quente. Né? Aí ficou muito tranquilo de encher o fornilho. Ficou muito tranquilo. Ele acende com facilidade, ele queima de forma homogênea e tem uma fumada que para mim é
fria, relativamente fria, vamos dizer assim. Né? E na boca, eu acho que como a versão Ribbon, ele também não tem tendência nenhuma de incomodar, é um tabaco super tranquilo. Agora, ele demanda alguns highlights. Tanto a versão Ribbon quanto a versão Flake Cut, eu achei que demanda highlight, e na Flake eu achei que demanda mais ainda. Né? Então, peraí que eu vou acender de novo. Uma dica que eu vou passar para vocês, que eu faço para mim, quando eu pego o flake assim, mais úmido, mais grosso, o que eu faço? Eu desmancho ele e quando eu vou colocar no fornilho, eu não compacto muito, sabe? E quando eu vou reacender, eu também, com o tamper, eu não compacto muito, não. Eu acho que melhora muito a fumada, né? Alguns vão dizer, Fábio, mas se deixar ele meio solto, ele vai apagar com mais facilidade. Olha, pode até ser, mas eu prefiro ter uma boa degustação do que ser campeão de fumada lenta, minha opinião. Agora, cada um escolhe o tabaco é seu, você fuma como você quiser. Esse é o bom do nosso hobby, né? Bom, minhas impressões gerais, assim, em termos de intensidade, eu acho que em termos de sabor, corpo e nicotina, é ligeiramente acima do médio, sabe? É ligeiramente acima do médio. Não é muito, não, mas é ligeiramente. E é o que eu vejo também na versão Ribbon. Então eles são muito iguais nessa questão da intensidade, sabe? Gente, em suma, assim, eu diria que os aromas defumados são os que prevalecem nessa mistura, tanto na Flake Cut quanto na Ribbon Cut. E eles, embora não sejam muito intensos, não, eles já indicam que a mistura não é uma bomba de lataquia, não é uma bomba de perique. Não é não. O Flake Cut me pareceu, em termos de aroma, um pouco mais intenso do que o Ribbon Cut, né? Mas o aroma é muito semelhante, só que um tem uma intensidade um pouco mais elevada que o outro. Em termos de sabores, olha aquilo que eu disse para vocês. Um defumado com nota de fruto seco. Isso você percebe em ambas as misturas, sabe? Uma amêndoa tostada, assim, e mais ao fundo, terra, madeira e tal. E acompanhado por uma leve picância, tudo muito bem arredondado e com, eu achei, um ótimo retrogosto, né? Agora, alguma diferença nos sabores eu percebo. Na versão flake, por exemplo, devido à pressão, os sabores que me vêm à boca estão muito mais casados, sabe? Os sabores do tabaco. Então, o defumado, as notas de amêndoa, eles estão mais juntos. A cada baforada, cada baforada que você dá, você percebe ao mesmo tempo esses sabores. Né? Já na versão Ribbon, talvez você perceba uma hora mais o defumado, outra hora mais o fruto seco. Tem essa. Mas, assim, é uma coisa muito sutil, né? É uma coisa muito sutil. O sabor é mais ou menos o mesmo. Né? Hum, Eu acho que na versão Flake Cut é muito mais difícil você separar os sabores na boca do que na versão Ribbon Cut. Essa é o resumo para mim, né? Mas os sabores, eles são muito semelhantes. Muito, muito mesmo. É uma mistura, ambas, a Flake Cut e a Ribbon Cut, do Great Time, é uma mistura. São misturas que têm um pouco mais de intensidade. Então, você vai perceber, ela tem um bom corpo, ela tem bons sabores, ela tem boa nicotina. Agora, Fábio, mas lá, dizia você falou que tem bastante perique, bastante lataquia. Olha, não é bomba de lataquia nem bomba de perique. É uma mistura bastante tranquila. Claro, esses dois tabacos acabam por predominar os sabores, evidentemente, né? Mas não é uma bomba, não é mesmo. Eu achei
muito fácil de fumar. Tanto uma quanto a outra. Tanto a versão Ribbon Cut quanto a versão Flake Cut, muito tranquila. Mas para quem gosta, claro, de uma inglesa, gente, com um pouco mais de personalidade, né? Se você não está acostumado com mistura inglesa, não está acostumado com mistura inglesa um pouquinho mais possante, sinceramente, eu acho que não é para você o tabaco, e a linha Dr. Pipe tem um monte de misturas que vão agradar o paladar de qualquer um, né? Agora, se você é como eu, que gosta de uma mistura inglesa, gosta de uma mistura inglesa com presença, sabe, que fica na boca, que deixa aquele saborzão na boca, pô, sinceramente, acho que é um tabaco o dia inteiro, a hora que você quiser, fumar quantos fornilhos você quiser, enfim, ficar com ele aceso o dia inteiro. Achei uma mistura espetacular e aí é aquilo que eu falo, né? A versão Flake, que eu gosto muito desse corte, ela te dá uma oportunidade de você escolher a forma como você vai querer fumar, né? Dá mais trabalho, porque você tem que desmontar o flake e tal, você tem que escolher. Mas, olha, eu acho muito interessante essa versão de flake, né? E a versão Ribbon Cut também é sensacional. Eu acho que as duas versões valem muito e você vai poder escolher aí a forma como você vai fumar, porque elas são muito semelhantes. Você não vai ver coisa muito diferente entre uma e outra, não. Agora, o melhor de tudo é que é tabaco feito aqui no Brasil e com um preço de Brasil, né? Então, você tem duas opções, um tabaco muito bem feito, de altíssima qualidade, por um preço um pouco mais palatável do que as misturas importadas que tem por aí. Olha, então, assim, para esse Great Times Flake Cut da linha Dr. Pipe, eu vou dar, gente, 4. 4 de 4 estrelas para o meu grupo de tabacos orientais nacionais. Assim como eu dei as mesmas 4 estrelas para o Great Times Ribbon Cut. Legal? Então é isso, gente. Essa foi a minha resenha da Great Times Flake Cut e o comparativo com a irmãzinha Great Times Ribbon Cut da linha Dr. Pipe, da Tabacos Way. E com isso, gente, eu espero que é isso mesmo. Que o nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.